E hoje, meus amigos e minhas amigas, o meu comentário é sobre o ser humano. A desumanização do adversário político como estratégia para violar os direitos é uma arma usada tanto pela direita quanto pela esquerda. E a gente observa muito isso pelos adjetivos que são usados como xingamento. Fascista nem é ser humano, comunista nem merece viver, bolsomínios são burros, petralha é tudo bandido. Essas afirmações você já deve ter lido em algum lugar, que buscam aí atacar o adversário, desmerecendo seu inalienável direito a viver e pensar diferente. Esse é um fenômeno cultural que permeia toda a existência humana, mas ganhou contornos diferentes nas redes sociais. Os partidários do presidente da República são tratados pela esquerda, que se diz democrática, como inferiores intelectualmente, comparando-os aos personagens do desenho animado Meu Malvado Favorito. Você já deve ter visto. Buscam reduzi-los a seres estúpidos que seguem cegamente um líder ainda mais estúpido e incapaz. Mas a esquerda, os adversários do presidente da República, eles são relegados à escória. São comparados a criminosos, com outra referência a desenhos animados. Dessa perspectiva seriam os Irmãos Metralha, da série produzida pela Disney sobre o Tio Patinhas, DuckTales. Procuram mostrar a esquerda como monstros pervertidos e afeitos ao banditismo, à desumanização do discurso, no debate público. Ela busca justamente essa vantagem, atacando o adversário naquilo em que ele tem fragilidades. Ambos os espectros políticos partem a partir de ideias extremas de moralidade, que exclui do convívio e do debate aqueles que não aceitam os dogmas estabelecidos pelos seus líderes messiânicos. E aí tem um encontro, entre bolsonaristas e lulistas. A mensagem atrelada ao meme, traduzida pela apropriação de elementos culturais dos desenhos animados, reduz a discussão política entre os que estão certos e os que estão errados, numa luta do bem contra o mal. Resta, por óbvio, concluir que estamos vivendo numa espécie, meus amigos e minhas amigas, caros internautas, de um jardim de infância política, onde os militantes não são cidadãos conscientes em defesa de uma ideologia, mas mentes juvenis em busca de pertencimento e aceitação. Nos extremos da esquerda e da direita no Brasil estão esses seres, essas pessoas. Se de um lado a esquerda persegue, julga e condena no tribunal midiático das redes sociais seus adversários, impondo penas como o eterno esquecimento, a destruição profissional e o desmantelamento da personalidade pública para seus adversários, no menor deslize ou em qualquer declaração que possa ser condenada, a direita faz exatamente a mesma coisa. A polícia política dos extremos partidários, dos extremos políticos, ela age o tempo todo para calar os seus adversários, porque são pessoas que estão extremamente convencidas de uma verdade absoluta a qual elas pertencem. Esses indivíduos, eles têm dificuldade de se enxergarem como seres individuais. Eles se enxergam pertencendo a um grupo. Por isso se vestem com as mesmas cores, buscam bandeiras e trazem consigo sempre uma série de
frases feitas, gritos de luta. E é uma guerra, né? É uma guerra onde vale tudo para vencer o debate, inclusive agredir moralmente, fisicamente e até matar o adversário. Está no pacote. O bolsonarismo foi criado, meus amigos e minhas amigas, pelo lulismo. Mas ele só cresceu e se tornou o gigante que é hoje graças ao dilmismo. O dilmismo que buscou aparelhar o Estado com a ideologia política que condena e combate a tradição cristã brasileira, sempre misturada com os cultos africanos e indígenas. A polícia política do governo de Dilma perseguiu e puniu sumariamente todos os que ocupavam o ambiente midiático para dar uma opinião que não estivesse alinhada com o pensamento governista da época da presidenta, como ela exigia ser chamada numa apropriação filológica do termo presidente. A reação da sociedade brasileira conservadora, e 99% voltada para o culto ao sagrado e divino, com tradições seculares de adoração aos santos, foi de buscar, um novo líder que se mostrasse claramente contra a destruição dos valores tradicionais baseados em preconceitos, mas vistos e sentidos como universais e essenciais pela maioria dos eleitores. A condenação dos homossexuais, encampada como bandeira de campanha do atual presidente, mostra a face preconceituosa da religiosidade nacional, que apesar das decisões internacionais continua ainda hoje, relacionando a homoafetividade com a pedofilia, como era equiparada até a década de 70, 80 do século passado, por organismos internacionais como a OMS, a Organização Mundial de Saúde. E o Brasil, meus amigos e minhas amigas, é um país racista, homofóbico, machista e misógino, tanto quanto o seu atual líder, que só chegou ao poder porque seus adversários se empoleiraram no Palácio do Planalto, como se dali fossem donos legítimos, capazes, inclusive, de desconsiderar a cultura dos simples eleitores brasileiros que, como todos sabem, buscam nas igrejas uma forma de pertencimento que não seja suspeita, onde possam, de alguma forma, comungar com a divindade que sentem existir em seus corações. E o ser humano, como conceito, o conceito de ser humano, ele parece ter sido extinto neste século, né? Ao desumanizarmos os que não são aliados, criamos os não humanos, né? Que podem ser tratados com menos consideração e respeito.